Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre. É com enorme prazer que eu recebo vocês aqui no meu canal, no canal assim mais completo, né, de redação, porque eu trago temas, análises temáticas que vão ajudar a vocês a produzir textos inteligentes com informações bem ricas, tá? Vale conferir outros vídeos que tem aqui no canal, sim, vale conferir muito. E logo de início começo a aula aqui pedindo para você deixar o like aqui no nosso canal, no nosso vídeo, na nossa aula, tá? E se você não estiver inscrito, obviamente eu vou pedir que você se inscreva agora, não custa nada, é só dar um clique aí, não é verdade? Para que você possa ajudar a este canal que está produzindo material educativo e que ajuda várias pessoas, vocês não têm ideia, eu vejo pelos comentários o quanto assim é importante ter um canal de educação, tem muita gente que precisa de uma aula assim, ok? Então bora lá! Vamos falar agora aqui nesta aula de redação, mais uma aula de análise temática. E eu trouxe um tema que tem como eixo a sociedade no tocante particular de quê? Criança. A gente sabe que a criança, tá? É um indivíduo, um ser que vem em destaque em vários temas de redação do Enem. Ao longo dos anos, vários temas, desde 1998, que foi a primeira edição do Enem, até a última edição, vários temas estão relacionados a um fator que é criança, envolvendo aqui uma questão problemática, um problema social. Nesse tema que eu separei aqui para vocês, a gente vai destacar sobre a falta de limites das crianças, né? São crianças que infelizmente são educadas sem limites. E eu estou falando de um ser em formação, que precisa ser educado para viver em sociedade, né? Ele não vai viver no mundo dele, na bolha dele. Todo adulto tem que ter consciência que precisa educar uma criança para viver em sociedade. Mas antes de começar esse tema, vamos pensar um pouco sobre quem é essa família de hoje. Que família é essa? Vamos pensar um pouco sobre isso. Deixa eu só conferir aqui o microfone, tá ok. Vamos pensar um pouco nessa família de hoje. A família mudou. Se nós pararmos para pensar, você que está aí me assistindo, vocês podem conversar com os mais velhos em casa, mas se a gente parar para pensar e lembrar das histórias dos avós, dos pais, no meu tempo era assim, no meu tempo, né, a gente tem esse comentário a fazer. É óbvio que aquela família do passado era um tanto assim, opressora, era uma família assim muito... às vezes até embrutecida, uma família muito rigorosa, uma família que determinava e não permitia que os filhos dialogassem com os pais. Eu considero isso. Se você discorda, mas eu considero isso. Eu venho de uma família que meu pai era dessa forma, não me permitia que eu dialogasse nada, que eu pedisse nada, era do jeito que ele queria e ponto final. Essa família ela foi alterada. A família ela foi reformulada com o avanço da sociedade, com as mudanças, com o crescimento das pessoas no tocante à intelectualidade, às informações, e a família mudou. A família hoje ela se abre para um diálogo, só que ela deturpou essa mudança, né? Tem muita coisa lá do passado que poderia ser aproveitado para o presente, né? Tem uma autoridade que precisa ser celebrada numa casa, que são os pais, existe uma hierarquia e é importante que isso aconteça. Então, o que aconteceu? A família deturpou e hoje nós vivemos numa sociedade que grande parte dessas famílias, elas são muito permissivas. Além disso, tem um outro marco aqui que eu não vou culpabilizar porque eu não posso, e nem devo, e nem é justo, é o fato da mulher também ter saído para o mercado de trabalho. E muitas vezes essas crianças estão educadas em creches ou com babás, e quando essa família retorna para o lar, o pouco tempo que essa família passa em casa, acaba compensando os filhos pela ausência, fazendo tudo o que os filhos querem, perdendo o tempo, né, o pouco tempo que tem para educar essas crianças. Tá? Perdendo pouco tempo, porque educação não é apenas diálogo, não é tão somente conselhos. Educação envolve vários critérios, conselhos, diálogo, exemplo e imposição, porque ainda são crianças.
Então, a família houve uma alteração. Então, 2 pontos que a gente precisa considerar, que o problema aí está voltado, é um tema que não está voltado para a autoridade política, como outros temas que eu coloco aqui, mas está voltado para a família. Num ponto bem determinante aqui, nós temos uma família negligente. Parece que a família ela não percebeu a sua missão, o seu dever, que inclusive está na Constituição. É dever do Estado, é dever da sociedade, mas prioritariamente é dever da família educar essas crianças. Está lá no artigo 227, né? Que são vários critérios, mas esse artigo ressalta sobre isso. Ela precisa formar esse indivíduo. Então, há uma família negligente. Há uma família que acha que criar é o quê? Apenas oferecer bens, oferecer uma escola, oferecer uma assistência à saúde, oferecer roupas, oferecer viagens, oferecer calçados? Não. Além disso, nós temos uma família também, uma outra causa, que é exatamente essa compensação da ausência, que acaba fazendo tudo que a criança quer. Gente, tem efeitos aí danosos. Eu estou falando de um ser em formação. A partir do momento que esse ser é formado numa família em que pouco não é dado a ele e muitos sims, então ele tem uma percepção de que tudo é permitido para ele, e na vida isso não acontece. Então ele vai ser criado pensando dessa forma. Quando ele vai se deparar com outros espaços sociais, a exemplo da escola, ele entra em atrito, ele entra em conflito. Porque lá ele vai viver com a diversidade, com a pluralidade, vai viver também com a oposição. Então ele vai escutar nãos e ele não vai aceitar. Ele pode ser uma criança o quê? Uma criança agressiva. Pode até ser um praticante de bullying, que é um problema muito sério hoje na atual sociedade. Uma criança inconsequente, ele não sabe que determinadas ações têm consequências, que podem ser consequências ruins, por isso que você não deve executar. Então, permitir que uma criança seja educada de modo que ela vai ter tudo o que quer e você vai fazer tudo o que ela quer é um dano imenso, porque na vida, com relação aos anos que vão sendo, que vão passando, quando se torna um adolescente, um adulto, essa pessoa está adoecida. Essa pessoa vive numa sociedade que vai saber que nem sempre a sociedade vai dar tudo o que ela quer, É um erro assim muito cruel, que se faz com a criança, é um dano imenso. Você cria uma pessoa egoísta, e criar um indivíduo egoísta traz sim um dano muito sério para a sociedade. São crianças que pensam em fazer tudo o que querem e acham que podem e que não sabem conviver com as frustrações. Então você está danificando a formação de um indivíduo que pode viver harmonicamente numa sociedade. Saber educar é saber oferecer esses nãos, o que é muito importante, sabe, gente? É o que é muito importante. Então a gente tem um universo aí que é um problema social que afeta extremamente a formação dessas crianças. Então são pontos bem que vale considerar, tá? Uma educação sem limites, você pode gerar um transgressor, você pode gerar uma pessoa muito violenta, você pode gerar uma pessoa antissocial. Porque como é que você vive em sociedade dessa forma? Não tem como. Então, pensando no universo do texto, da dissertação, você pode iniciar o seu texto trazendo aí uma abordagem, sobre esse tema, uma declaração sobre o que é uma educação sem limite, o fato de ser extremamente danoso, promover uma educação sem limites para as crianças, tá? Isso está relacionado a efeitos muito preocupantes, porque são efeitos que vão estar relacionados à formação desses indivíduos, podendo gerar pessoas egoístas, antissociais, pessoas que não vão saber conviver com a sociedade. E esse é um cenário nefasto, porque eu estou falando de crianças, E sendo um cenário nefasto, que relação isso tem com os fatores causadores? Você vai relacionar isso com 2 causas, uma família negligente e uma família que compensa sua ausência, tá? Você pega esses 2 elementos e você vai juntar aí, vai articular aí com o desenvolvimento. Quando você fala de uma família negligente, você vai colocar uma ideia muito interessante para ser legitimada, é um artigo da Constituição, o artigo 227.
Porque aí você usa esse artigo e você, olha, família, você não está cumprindo o seu dever, tá? Porque quando você diz lá, primeiramente, vale salientar que a família, sendo negligente, muito contribui para este problema. Isso não está condizente com o que diz o artigo 227 da Constituição Federal, que é dever também da família promover a educação para garantir uma vida em sociedade dessas crianças. No ambiente de educação sem limites, a família está promovendo aí futuros adolescentes que não vão saber interagir em sociedade. Porque, vivendo numa educação permissiva, essas pessoas são pessoas que vão se frustrar com relação aos nãos que vão receber. Além de que, se você promove uma educação sem limite, você também está construindo, formando crianças que não vão saber obedecer às regras, porque as regras são delas. Essas crianças não têm regras sociais. Quem determina essas regras, elas mesmas. E o mundo não é esse individualismo e o mundo não é essas bolinhas. Eu não vivo numa bolha, eu não vivo numa caixinha, tá? Eu vivo numa sociedade, em coletividade, em pluralidade, em diversidade. Outro ponto a destacar, o quanto essa família, ela é permissiva no tocante a compensar essa ausência, Essa ausência. E não é erro a mulher estar no mercado de trabalho, não é erro a família se ausentar para o trabalho. É erro quando, uma vez essa família está unida, permitir tudo para que os filhos façam, para dizer, eu nem fico em casa e em razão disso eu vou estar colocando regras aqui, eu vou estar brigando com meus filhos, eu vou aproveitar e vou brincar com eles. Isso aí é fatal. Então, quando você coloca isso como causa, aí no segundo argumento, lá no seu desenvolvimento, já é o terceiro parágrafo, você diz, outro sim, ou há demais, destacar que não compreender, ou compensar, que em relação à ausência, é dever da família compensar essa ausência, fazendo tudo o que a criança quer, outro sim, essa ideia de compensar a ausência, permitindo a criança a realizar tudo o que se quer, traz efeitos também extremamente danosos, porque são crianças que vão ser educadas dentro de um ambiente em que elas não vão entender que precisam obedecer a limites. Então, eu estou formando uma geração egoísta, eu estou formando uma geração frustrada, eu estou formando uma geração doente. E o Pitágoras já diz isso. É melhor educar as crianças do que punir os adultos, O Pitágoras diz isso. Educar as crianças para não ser preciso punir os adultos. Porque se hoje a família consegue proteger e permitir tudo o que ela quer, lá no futuro a sociedade não vai fazer isso. E aí, gente, é muito grave. Deu para compreender bem? Então é muito importante que essa conclusão, que você vai destacar agora para finalizar o texto, seja voltada para ações que a instituição família deve fazer. A família precisa reconhecer o seu papel, inclusive constitucional, não é só o seu papel social, é o seu papel constitucional, de que é dever da família favorecer uma educação que possa contribuir com a vivência desses jovens em sociedade. Por meio de quê? Por meio de diálogo, por meio de exemplos, por meio de conselhos e por meio também de algumas imposições, porque vão ser necessárias, para que possa realmente formar cidadãos que venham a conviver harmonicamente na sociedade. Porque essa é a missão da família, a primeira instituição social. A família precisa preparar, o Durkheim diz isso, uma instituição social. Vocês até podem aproveitar a teoria do Durkheim e utilizar no texto. O Durkheim diz isso. Primeira instituição social, ela tem que preparar esses indivíduos para viver onde? Na próxima, na instituição social secundária, que é a escola, que por sua vez vai preparar para o Estado e vai preparar para o trabalho. Então é um conjunto aí de instituições, que se a criança conseguir passar por essas instituições de modo muito saudável, nós teremos um adulto muito saudável. Tudo bem, pessoal? Gostaram da aula? Espero que sim. Deixa aqui um like, deixa um comentário aqui nesta aula e espero por você em mais uma aula aqui no nosso canal, tá? Muito obrigada mesmo pela atenção
e até mais!